Fui forçado a casar com ela, mas naquela noite ela ficou por cima e eu não resisti. O sol do sertão não pedia licença. Entrava pelas frestas, queimava a nuca e secava a boca antes mesmo que a primeira palavra do dia fosse dita. Para Vicente, naquele sábado de setembro, o calor parecia vir de dentro, um fogo amargo que lhe subia pela garganta. Estava parado junto à janela do seu quarto, o olhar perdido na poeira que a ventania levantava do chão rachado da fazenda Veredas. A roupa do casamento, um linho branco engomado que sua mãe, Dona Almerinda, tinha mandado vir de capital, pinicava seu corpo como se fosse feita de urtiga. Casamento. A palavra soava como sentença. Um arranjo costurado por seu pai, o coronel Antero, um homem cuja vontade era tão dura e inegociável quanto a terra seca que ele dominava. O acordo selava a paz com a família dos Santos, donos da fazenda Água Doce, e, mais importante, unia as terras, criando um império de gado e algodão que se estenderia até onde a vista alcançava. E o preço da paz, a sua liberdade. O seu nome atrelado ao de uma moça que ele mal conhecia, Lia dos Santos. Tinha visto a moça umas 3 vezes na vida, sempre de relance, na missa de domingo, na cidadezinha de Bodocó. Sabia o que diziam dela, quieta, de cabeça baixa, uma sombra da mãe, uma santinha. Para Vicente, ela não era uma pessoa, era um pedaço de terra, uma cláusula de contrato. E ele a odiava por isso. Odiava o pai dela, o coronel Inácio, um homem de sorriso falso e aperto de mão frouxo. Odiava seu próprio pai pela frieza de usá-lo como peça num jogo de poder. E odiava a si mesmo por não ter tido coragem de montar em seu cavalo o trovão e sumir no mundo. Tá na hora, meu filho. A voz de Antero soou na porta, grave como o rangido de um carro de boi. Não era um chamado, era uma ordem. Vicente se virou, o rosto fechado. Os olhos dos dois, duros e da mesma cor de terra, se chocaram no ar pesado do quarto. O senhor está satisfeito? A pergunta saiu rascante. De satisfação não enche barriga nem compra gado, rapaz. O que fiz pelo futuro de tudo isso aqui. Um dia você vai me agradecer. Agradecer por me amarrar numa desconhecida? Você vai conhecê-la. Lia é moça de bem, prendada. Vai lhe dar filhos fortes. É o que importa. Agora ande. Os convidados estão chegando. Ele não respondeu. Apenas ajeitou o chapéu de couro na cabeça e seguiu o pai. Os passos pesados no chão de madeira. A festa, se é que se podia chamar assim, foi montada ali mesmo, no terreiro da casa grande. As mesas espalhadas debaixo das mangueiras, a sanfona chorando uma música que não alegrava ninguém, e o cheiro de carne de sol na brasa se misturando ao perfume das flores que Dona Almerinda insistiu em espalhar por toda parte. Era um teatro. Todos ali sabiam que aquele casamento era um negócio, um armistício entre 2 reinos. Os sorrisos eram forçados, os abraços protocolares. Vicente sentou-se à mesa principal e bebeu a primeira dose de cachaça de um gole só. O álcool desceu queimando, mas não mais que a raiva em seu peito. E então ele a viu. Lia chegou acompanhada dos pais. Usava um vestido simples, branco, de renda renascença, que parecia ter sido feito pelas mãos de uma fada. Os cabelos pretos, longos e lisos, estavam presos numa trança grossa que caía sobre o ombro. O queixo erguido, os olhos de um castanho tão escuro que pareciam guardar a noite inteira, fixos em algum ponto distante. Não havia nela a imagem da noiva feliz, mas também não havia a da vítima desolada. Havia uma calma, uma dignidade silenciosa que, pela primeira vez, fez Vicente vacilar. Ela não era a santinha de cabeça baixa que a sua memória preguiçosa havia pintado. Havia algo mais ali, uma força contida que o intrigou contra a sua vontade. A cerimônia foi rápida. As palavras do padre abafadas pelo vento que balançava as folhas das árvores. Quando chegou a hora do sim, a voz dela soou clara e firme, sem um pingo de hesitação. A dele, por outro lado, saiu como um rosnado, um aceito que mais pareceu uma ameaça. Ele não a tocou além do necessário para colocar a aliança em seu dedo.
A pele dela era macia e quente, e o contato breve como um relâmpago lhe causou um arrepio que ele amaldiçoou em silêncio. Durante o resto da festa, eles não trocaram uma palavra. Vicente bebeu. Bebeu até que as vozes ao redor começassem a se misturar num zumbido indistinto. Lia permaneceu sentada, a postura impecável, recebendo os cumprimentos com uma polidez fria. Seus olhos, no entanto, pareciam registrar tudo. De vez em quando, ele sentia o peso do olhar dela sobre si, e quando a encarava de volta, ela não desviava. Sustentava o olhar, e naquelas profundezas escuras, ele via não um convite, mas um desafio. A noite caiu, trazendo consigo um ar mais fresco e um céu cravejado de estrelas. Foi o sinal. Dona Almerinda se aproximou, o rosto vincado de uma preocupação que ela tentava esconder com um sorriso. Preparamos a casa de vocês. Fica perto do açude. É simples, mas ajeitamos com todo o carinho. Está na hora de irem. A casa, o cenário do sacrifício final. O caminho foi feito em silêncio. Vicente na frente, a passos largos, e Lia um pouco atrás, acompanhada por uma prima que carregava uma pequena trouxa com seus pertences. A casa cheirava a tinta fresca e a alecrim. Uma cama de casal feita de jacarandá dominava o único quarto. Era um altar e uma arena. A prima deixou a trouxa sobre uma cadeira, desejou felicidades com a voz trêmula e se retirou, fechando a porta atrás de si. O som da tranca girando ecoou no silêncio como um tiro. Estavam sozinhos. Vicente se virou e a encarou. A luz do lampião a óleo lançava sombras dançantes no rosto dela. Ele esperava ver medo, lágrimas, talvez uma súplica. Ele se preparou para a fragilidade, para o papel de marido que lhe fora imposto à força. Ele daria as costas e dormiria numa rede no alpendre, para mostrar seu desprezo por aquele arranjo. Mas Lia não chorou. Ela desfez a trança devagar, soltando a cascata de cabelo preto pelas costas. Então, caminhou até a pequena mala e de lá tirou uma camisola branca de algodão simples. Sem nenhuma vergonha, virou-se de costas para ele e começou a desabotoar o vestido de noiva. Vicente ficou paralisado. Aquela atitude, aquela falta de pudor ou de temor, o desarmou completamente. Ele, que se sentia a única vítima, o único injustiçado, de repente se viu diante de alguém que parecia tão resolvida quanto ele estava revoltado. Quando ela se virou, já vestida com a camisola simples, ele ainda estava no mesmo lugar, a confusão estampada no rosto. Não vai se deitar? A voz dela era suave, mas não submissa. Eu ia dormir na rede, ele conseguiu dizer, a voz rouca pela cachaça e pela surpresa. A noite vai ser fria. E a cama é grande. Não precisa se preocupar. Não vou lhe exigir nada que não queira me dar. Mas essa noite, nesta casa, somos marido e mulher. É o nosso papel. Ela não esperou resposta. Apagou o lampião, deixando o quarto mergulhado na penumbra prateada que entrava pela janela. E deitou-se de seu lado da cama, virada para cima, os olhos abertos, fixos no teto de madeira. O gesto foi tão inesperado, tão direto, que quebrou a espinha da raiva de Vicente. O que ele esperava era uma batalha, uma rendição. O que ela lhe oferecia era uma trégua, uma aceitação tão pragmática que o fazia parecer um menino birrento. Movido por um impulso que ele não entendeu, ele tirou as botas, a camisa, e deitou-se do outro lado da cama, rígido, o corpo a centímetros do dela, sem tocá-la. O silêncio era um ser vivo no quarto. O som dos grilos lá fora, o cheiro dela, um perfume de mato e de flor de laranjeira. Ele estava pronto para a rejeição, para a distância, para passar a noite inteira remoendo seu ódio. Mas então ela se moveu. Lia virou-se para ele na escuridão. Ele sentiu o calor do corpo dela antes mesmo do toque. Então ela fez o impensável. Com uma lentidão calculada, ela se apoiou num cotovelo e com a outra mão tocou o rosto dele. Um toque leve, quase uma pergunta. Os dedos dela traçaram a linha da sua mandíbula, sentindo a barba por fazer. O coração de Vicente disparou, um tambor desgovernado no peito. O que era aquilo? Então, naquela noite que deveria ser de humilhação e derrota, ela ficou por cima. Não apenas no gesto,
Ao se mover sobre ele, o cabelo escuro caindo como um véu ao redor de seus rostos, mas no controle. No olhar que ela sustentava no dele, um olhar que não pedia, mas afirmava. Um olhar que dizia, estamos juntos nisso. Não sou sua inimiga, e não serei sua vítima. E Vicente, o homem forçado, o rebelde, o touro encurralado, ele não resistiu. Não à sedução do corpo, mas à capitulação de sua alma diante da força inesperada daquela mulher. Naquele instante, ele percebeu que a guerra que imaginara lutar não era contra ela. Talvez nunca tivesse sido. O mundo de Vicente se resumiu ao cheiro dela. Mato, flor de laranjeira e algo mais. Algo unicamente dela, uma essência que o embriagou mais rápido que toda a cachaça que havia bebido. O cabelo de Lia roçava seu rosto, fios de seda negra que faziam cócegas em sua pele e o isolavam do resto do universo. A camisola de algodão era uma barreira frágil entre eles, e ele sentia o calor que emanava do corpo dela, um calor que não queimava, mas que prometia incendiar. Ele, que momentos antes era um poço de raiva e ressentimento, agora era pura e simples reação. O sangue pulsava em seus ouvidos, um ritmo primitivo e surdo. A mão dela, que ainda estava em seu rosto, desceu pelo seu pescoço, e o simples toque dos seus dedos em sua pele o fez prender a respiração. Não havia hesitação no gesto dela. Havia intenção. Na penumbra, os olhos dela brilhavam. Ele não via a santinha de Bodocó, a moça de cabeça baixa. Via uma mulher que o olhava não como um marido imposto, mas como um homem. Havia uma pergunta silenciosa naqueles olhos, mas também uma afirmação ousada. E pela primeira vez na vida, Vicente não soube o que responder. Você me odeia, não? É? A voz dela foi um sussurro, um sopro quente contra a boca dele. A pergunta o pegou desprevenido. Ele abriu a boca para dizer sim, para cuspir todo o seu desprezo por aquele arranjo, mas as palavras não vieram. Como poderia odiá-la se o corpo dele já a atraía, respondendo ao seu toque e à sua proximidade? Ele começou, a voz um trapo. Não precisa dizer nada. Ela o interrompeu e então inclinou o rosto e o beijou. Não foi um beijo de noiva. Não foi delicado nem tímido. Foi um beijo de apropriação. A boca dela era macia e exigente, tomando a dele com uma certeza que o deixou tonto. Foi um beijo que calou sua raiva, quebrou sua resistência e despertou uma fome que ele não sabia que existia. Instintivamente, as mãos dele subiram para a cintura dela, os dedos se cravando no tecido fino da camisola, puxando-a para mais perto, respondendo ao beijo com a mesma intensidade desesperada. O corpo dela se moldou ao dele. Era como se duas peças que não sabiam pertencer uma à outra, de repente, se encaixassem com uma perfeição assustadora. As mãos dele, acostumadas à rédea do cavalo e ao cabo da enxada, agora exploravam a curva das costas dela, a maciez da sua pele. Era um território desconhecido e fascinante. Lia se afastou por um instante, apenas o suficiente para que pudessem respirar. A respiração de ambos era ofegante, o som preenchendo o silêncio do quarto. Não sou o que dizem por aí, ela disse, a voz agora com um fio de desafio. E você também não é só o filho do coronel. Esta noite não somos um contrato assinado. Somos um homem e uma mulher. E eu quero saber quem é o homem com quem me casei. Aquelas palavras foram a faísca final. Toda a fachada de Vicente, o orgulho ferido, a rebeldia, tudo ruiu. Ela não estava ali por obrigação, ou pelo menos não demonstrava. Estava ali por escolha, tornando aquele momento uma decisão dela, e não uma sentença para ambos. Ela lhe deu o poder de ser mais do que uma peça no tabuleiro dos pais. E ao fazer isso, ela o libertou. Com um movimento rápido, ele inverteu as posições. O corpo dele agora cobrindo o dela, os braços apoiados na cama para não esmagá-la. Ele a olhou de cima, o rosto dela iluminado apenas pela lua, uma visão de beleza selvagem que lhe roubou o fôlego. Os olhos dela não se fecharam, não desviaram. Permaneceram fixos nos dele, abertos, vulneráveis e, ao mesmo tempo, incrivelmente fortes.
e eu quero conhecer a mulher que teve a coragem de me enfrentar. Ele respondeu, a voz grave de uma emoção que ele não sabia nomear. Então ele a beijou de novo, mas desta vez de forma diferente. Não era mais uma batalha, era uma exploração. Um diálogo de lábios, de línguas, de suspiros. A camisola dela se tornou um obstáculo, as roupas dele, uma prisão. E com uma urgência mútua desajeitada e febril, eles se livraram de tudo o que os separava. A pele dela, sob a dele, era a coisa mais macia que ele já havia tocado. O corpo dele, duro e forte pelo trabalho sob o sol, era para ela uma paisagem de força e calor. Cada toque era uma descoberta, cada carícia, uma revelação. Não havia mais pais, nem terras, nem acordos. Havia apenas aquele quarto, aquela cama, e dois corpos aprendendo uma linguagem nova, uma linguagem de instinto e desejo. Quando ele a possuiu, um suspiro escapou dos lábios dela, uma mistura de dor e prazer que o fez parar por um segundo. Ele a olhou, buscando em seu rosto qualquer sinal de arrependimento, mas encontrou apenas entrega. Os olhos dela estavam marejados, mas ela balançou a cabeça sutilmente, e seus quadris se moveram contra os dele, um convite silencioso para que continuasse. E ele continuou. O ritmo deles encontrou uma sincronia, uma dança antiga e poderosa. Era mais do que sexo. Era uma colisão de duas solidões, duas frustrações, duas vontades que, em vez de se destruírem, se fundiram. Era a terra seca do sertão recebendo a primeira chuva, uma explosão de vida, de calor, de alívio. Suas respirações se tornaram uma só. Os nomes um do outro sussurrados na escuridão como uma oração profana. No auge, quando o prazer os rasgou, Vicente gritou o nome dela. E naquele grito, ele não selou apenas um casamento, mas um destino. Depois, ficaram em silêncio, os corpos suados e entrelaçados. O coração de Vicente ainda batia descontrolado, mas o fogo em seu peito não era mais de raiva. Era outra coisa. Algo que o aquecia por dentro, que o assustava e o fascinava na mesma medida. Ele se aninhou ao lado dela, puxando-a para junto de si, o braço possessivamente ao redor de sua cintura. Pela primeira vez naquela noite, ele sentiu o cheiro do próprio lar. Ela se aconchegou em seu peito, a cabeça repousando em seu ombro. Ele sentiu os lábios dela se curvarem num leve sorriso contra a sua pele. Vicente, ela sussurrou o nome dele, como se o estivesse experimentando. Lia, ele respondeu, a voz rouca, descobrindo que o nome dela não era mais sinônimo de prisão, mas de um mistério que ele ansiava por desvendar. Lá fora, a noite do sertão seguia seu curso, indiferente ao pequeno mundo que acabara de nascer naquela casa perto do açude. Mas para os dois, nada seria como antes. A guerra havia acabado antes mesmo de começar. E no lugar dela, algo muito mais perigoso e infinitamente mais belo começava a brotar, forte e espinhoso como um mandacaru em flor. Vicente acordou com o canto de um galo, distante e insistente. A primeira luz do dia, um feixe pálido e leitoso, se esgueirava pela fresta da janela, cortando a escuridão do quarto. Por um instante, ele não soube onde estava. A cabeça pesava, um resquício da cachaça, mas o corpo se sentia diferente, leve, ancorado. Então, ele sentiu o peso suave em seu peito e o calor que o envolvia. Baixou os olhos e viu Lia. Ela dormia profundamente, o rosto aninhado na curva do seu ombro, uma das mãos espalmada sobre o peito dele, como se quisesse ter certeza de que ele ainda estava ali. A respiração dela era tranquila, um sopro quente em sua pele. Na luz da manhã, sem a máscara de desafio ou a intensidade da paixão, o rosto dela parecia mais jovem, quase frágil. Os longos cílios escuros desenhavam sombras em suas bochechas. Ele ficou imóvel, com medo de acordá-la. A noite anterior voltou à sua mente em flashes vívidos, sensoriais. O gosto do beijo dela, a sensação da pele macia sob seus dedos, o som do nome dela saindo de sua própria garganta. Não fazia sentido,
A mulher que ele estava preparado para odiar, para ignorar pelo resto da vida, era a mesma que agora dormia em seus braços como se tivesse nascido para estar ali. A raiva, aquele fogo familiar que o aquecera por semanas, havia se extinguido. No lugar, restavam as cinzas de uma confusão desconcertante e o calor de uma brasa nova, um sentimento que ele não tinha nome para dar. Era possessividade, curiosidade, um assombro que o deixava inquieto. Quem era aquela mulher? Quem era Lia dos Santos, que em uma única noite havia desfeito todos os nós de sua revolta? Com um cuidado infinito, ele afastou uma mecha de cabelo do rosto dela. A pele dela se arrepiou levemente ao seu toque, e os lábios se curvaram num sorriso sonolento. Vicente sentiu seu coração dar um solavanco. Era perigoso. Sentir aquilo era perigoso. Era uma vulnerabilidade que ele, como filho do coronel Antero, nunca se permitira ter. Lentamente, como se despertasse de um longo sono, os olhos dela se abriram. Por um segundo, eles ficaram se encarando, a poucos centímetros de distância. A intensidade da noite anterior ainda estava ali, mas agora era mais suave, tingida de incerteza matinal. Ela não se afastou, apenas o observou, e ele sentiu como se ela pudesse ver através dele, lendo a confusão em seu olhar. Bom dia. A voz dela era baixa, um pouco rouca de sono. Bom dia. Ele respondeu, a própria voz mais grave que o normal. O silêncio que se seguiu não foi constrangedor. Foi um silêncio de avaliação. O que aconteceria agora? A noite fora uma trégua, uma exceção? Ou o início de algo? Foi Lia quem quebrou o feitiço. Ela se sentou, o lençol caindo e revelando o contorno de suas costas e ombros. Vicente sentiu a boca secar. Ela não parecia envergonhada. Pegou a camisola do chão e a vestiu com uma naturalidade que o surpreendeu mais uma vez. Bem, vou passar um café, ela disse, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Ele a observou sair do quarto. Os pés descalços no chão de cimento queimado, a silhueta esguia, movendo-se com uma graça contida. Ele ouviu o som da água na caneca de Ágata, o barulho do fogo sendo aceso no pequeno fogão a lenha. Vicente se levantou, vestiu as calças e foi até a cozinha. Ela estava de costas para ele, concentrada, quando o café no coador de pano. O cheiro invadiu o ambiente, um aroma que prometia recomeço. Ele parou no batente da porta, os braços cruzados, apenas observando. Meu pai diz que meu café é o único que presta naquela casa. Ela disse sem se virar, como se sentisse a presença dele ali. Diz que não põe o açúcar demais. E põe? Ele perguntou, entrando no jogo. O suficiente. Ela se virou e lhe estendeu uma caneca fumegante. Os olhos dela tinham um brilho divertido. Prove e me diga se Coronel Inácio tem razão. Vicente pegou a caneca. Os dedos deles se tocaram por um instante e a mesma eletricidade da noite anterior percorreu seu braço. Ele deu um gole. O café era forte, encorpado, com a doçura na medida certa. Era perfeito. Seu pai é um homem de sorte, ele admitiu, e viu um sorriso genuíno florescer no rosto dela pela primeira vez. Um sorriso que iluminou tudo. Eles tomaram o café em silêncio, sentados à pequena mesa de madeira. Era um silêncio confortável, preenchido por pequenos gestos. A forma como ela segurava a caneca com as duas mãos, como o olhar dela vagava pela janela, observando o dia nascer. Ele descobriu que gostava de observá-la. Descobriu que queria saber o que ela pensava, do que gostava, do que tinha medo. O som de batidas na porta quebrou a paz da manhã. Eles se entreolharam, um alarme mudo passando entre eles. A realidade estava batendo à porta. Deve ser minha mãe, disse Vicente, a voz tensa. Lia apenas assentiu. Levantou-se, ajeitou o cabelo e caminhou para abrir a porta. A calma dela sendo um contraponto ao nervosismo súbito dele. Dona Almerinda entrou, o rosto marcado pela ansiedade. Seus olhos correram de Lia, parada e serena na porta, para Vicente, de pé perto da mesa, com a caneca na mão. Ela procurava por sinais de desastre, olhos inchados de choro, móveis quebrados, um silêncio hostil, mas não encontrou nada disso. Meus filhos. Ela começou, a voz incerta. Eu vim...
Vim ver se precisavam de algo. Trouxe umas broas de milho. Entre, mainha. A gente acabou de passar um café, disse Vicente, surpreendendo a si mesmo com o tom tranquilo, com o agente. Lia pegou a cesta das mãos da sogra. Que gentileza, dona Almerinda. O cheiro está uma delícia. Sente-se, por favor. A matriarca sentou-se, ainda desconfiada, os olhos indo de um para o outro. Ela observou a forma como Lia serviu o café para ela, a maneira como Vicente puxou a cadeira para a esposa se sentar novamente. Eram gestos pequenos, mas formavam um quadro que ela não esperava ver. Um quadro de normalidade, de parceria. Então? A noite foi tranquila. Almerinda não resistiu a perguntar, a voz baixa. Vicente sentiu o calor subir ao rosto. Mas Lia respondeu antes dele, a voz suave e firme como sempre. Foi sim, senhora. A casa é muito boa. Dormimos bem. A simplicidade da resposta desarmou Almerinda. Lia não deu detalhes, mas também não deixou espaço para dúvidas. Ela falava como uma esposa, não como uma prisioneira. A visita foi curta. A mãe, visivelmente aliviada, logo se despediu, deixando as broas e um sentimento de aprovação no ar. Quando a porta se fechou, Vicente e Lia se olharam. Um longo olhar. Ele viu nela a mesma inteligência e força da noite anterior, mas agora aplicadas ao mundo real, a diplomacia familiar. Ela tinha acabado de protegê-los, de criar a primeira parede de sua fortaleza. Ele se aproximou dela. Não a tocou, mas ficou perto o suficiente para sentir o calor dela. Você fez isso parecer fácil. Não foi fácil, ela admitiu, a voz baixa. Mas é o que temos que fazer, um pelo outro, certo? Um pelo outro. A frase ecoou na mente de Vicente. Eles não eram mais duas pessoas. Eram um lado, um time. A noite os uniu no corpo. A manhã os uniu no propósito. Certo, ele disse. E pela primeira vez, o futuro que ele tanto temia pareceu um pouco menos sombrio. Ele estendeu a mão e, sem pensar, tocou o rosto dela, o polegar acariciando a pele macia de sua bochecha. Um pelo outro. Ela se inclinou para o toque, fechando os olhos por um instante. O pacto estava selado. A paixão da noite havia forjado uma aliança para o dia. A guerra lá fora podia continuar, mas ali dentro, naquela pequena casa, a paz, uma paz arriscada e cheia de desejo, havia sido declarada. Os dias que se seguiram foram como o leito de um rio seco, aprendendo a sentir a água de novo. Estranhos e ainda assim inegavelmente certos. Vicente saía cedo, antes mesmo de o sol queimar com força para a lida no campo. Era o que ele conhecia, o trabalho que lhe dava chão. Montava em trovão e cavalgava pela vastidão das terras, que agora, de certa forma, também pertenciam a ela. Mas algo havia mudado. O trabalho já não era uma fuga da raiva. Tornou-se algo que ele queria fazer bem, algo para construir, para eles. Lia, por sua vez, transformou a pequena casa num lar. Vicente, acostumado ao jeito prático e sem adornos de sua mãe, ficava fascinado com os pequenos toques dela. Um ramo de alecrim num copo d'água, perfumando a cozinha. As roupas lavadas e dobradas com um capricho que ele nunca conhecera. A comida simples, um feijão tropeiro ou uma galinhada, mas com um tempero que parecia feito de segredos e afeto. Eles falavam pouco, mas a comunicação acontecia em outros níveis. No jeito como ela lhe entregava a caneca de café pela manhã, os dedos roçando nos dele por um segundo a mais que o necessário. Na forma como ele, ao voltar do campo, sempre trazia algo para ela. Uma flor de mandacaru que havia desabrochado na noite, uma pinha cheia de pinhões, um cacho de umbu maduro. Eram oferendas de paz, pequenas pontes construídas sobre o abismo que os separava. As noites eram o território deles. O mundo se resumia àquela cama de jacarandá. A urgência febril da primeira noite deu lugar a uma exploração mais lenta, mais profunda. Descobriram os corpos um do outro com uma curiosidade insaciável. Vicente aprendeu o que a fazia suspirar, o que a fazia arquear as costas e cravar as unhas em sua pele.
Lia descobriu a vulnerabilidade escondida sob a pele curtida de sol dele, os pontos em seu pescoço que o faziam estremecer, o jeito como ele segurava seu rosto entre as mãos, quando o prazer se tornava insuportável. Era no escuro que eles ousavam ser mais verdadeiros. "Por que nunca te vi sorrindo na cidade?" Ele perguntou numa dessas noites, a voz um sussurro enquanto traçava o contorno do rosto dela com o dedo. Lia ficou em silêncio por um momento, aninhada em seu peito. Não havia muitos motivos. Em casa, a vontade do meu pai era lei. A minha mãe vive para agradá-lo. E eu aprendi a guardar as coisas para mim. O silêncio era meu único espaço. E aqui? A pergunta dele era carregada de uma esperança que o assustava. Ela levantou a cabeça e o olhou, os olhos brilhando na penumbra. "Aqui eu não preciso de silêncio." E o beijou, um beijo que era a resposta para todas as perguntas não feitas. Numa tarde, cerca de uma semana depois do casamento, Vicente voltou mais cedo do campo. A seca castigava e um de seus bezerros mais novos havia adoecido. Ele estava preocupado, o rosto fechado. Entrou em casa esperando encontrar Lia costurando ou cozinhando, mas a casa estava silenciosa. Um medo irracional apertou seu peito. E se ela tivesse ido embora? E se tudo aquilo fosse um sonho? Ele a encontrou nos fundos da casa, num pequeno pedaço de terra que era só pedra e poeira. Ela havia cercado o local com algumas madeiras velhas. Usava um vestido simples, sujo de terra, e com uma enxada que devia ser pesada demais para ela, tentava quebrar a dureza do chão. O suor escorria por sua testa, colando mechas de cabelo em sua pele. Ela se movia com uma determinação feroz. "Lia, o que diabo você está fazendo?" Ele perguntou, a voz uma mistura de surpresa e preocupação. Ela parou e se apoiou na enxada, a respiração ofegante. Olhou para ele, e não havia nela sinal de fraqueza. "Uma horta", disse, como se fosse óbvio. "Não podemos viver só de carne de sol e farinha. Quero plantar coentro, um pé de tomate, um pouco de pimenta. Mas essa terra não dá nada. É seca, é dura. Terra nenhuma é ruim, Vicente. Às vezes, ela só está esperando a mão certa." Ela respondeu, e o olhar que lhe deu dizia que não estava falando apenas da horta. Vicente ficou olhando para ela. A mulher que todos diziam ser uma santinha delicada, ali, de pé, desafiando a secura do sertão com uma enxada e uma teimosia que rivalizava com a dele. Naquele momento ele sentiu uma admiração tão forte, tão avassaladora, que superou o desejo e a curiosidade. Era algo mais sólido. Era o início do respeito. Ele tirou o chapéu, jogou-o no chão, foi até ela e tirou a enxada de suas mãos. "Me dê isso aqui. Você vai quebrar os braços." A voz dele era ríspida, mas o gesto era de cuidado. "Onde você quer os canteiros?" O sorriso que ela lhe deu em resposta valeu por toda a dureza da terra. Eles trabalharam juntos, lado a lado, até o sol começar a se pôr. Ele quebrava a terra dura e ela vinha atrás, afofando-a, preparando-a para receber as sementes que trouxera escondidas em sua bagagem. Não conversaram muito, mas o ritmo sincronizado de seus corpos, o esforço compartilhado, era mais eloquente que qualquer palavra. Eram parceiros, na cama e na terra. Naquela noite, o amor que fizeram foi diferente. Havia uma nova camada de intimidade, forjada no suor e no trabalho conjunto. Não era apenas a paixão de dois corpos que se encontravam, mas a celebração de duas almas que começavam a se reconhecer. A paz, no entanto, era uma planta frágil naquela terra de coronéis. No domingo seguinte, eles foram obrigados a almoçar na Casa Grande, a Fazenda Veredas. Era a primeira vez que apareceriam em público, como um casal diante de toda a família. A mesa era farta, mas a tensão podia ser cortada com a mesma faca que fatiou o pernil. Coronel Antero, na cabeceira, avaliava os dois com seus olhos de gavião, buscando fissuras, sinais de que seu acordo estava funcionando. Dona Almerinda se desdobrava em gentilezas, mas sua ansiedade era palpável. "E então, Lia?" Antero perguntou, a voz um trovão que fez todos se calarem. "Gosta da vida no campo? Ou já tem saudade das bonecas de pano?"
A pergunta era uma provocação, uma forma de diminuí-la, de colocá-la em seu lugar de moça da cidade. Vicente sentiu o sangue ferver. Estava prestes a dar uma resposta atravessada ao pai, quando Lia pousou a mão discretamente em sua perna por baixo da mesa. Um toque que dizia, deixe comigo. Ela levantou os olhos e encarou o sogro, um sorriso sereno nos lábios. Gosto muito, coronel. A terra é honesta. A gente planta, a gente cuida e ela responde. Aliás, Vicente e eu estamos fazendo uma pequena horta perto de casa. Ele tem uma força danada para quebrar o chão duro. A resposta foi genial. Em poucas palavras, ela o elogiou como marido. Ele tem uma força. Se mostrou uma mulher trabalhadora e não uma boneca de pano. E o mais importante, usou o Vicente e eu. Apresentou-se como parte de uma unidade inseparável dele. Antero foi pego de surpresa. Ele esperava uma resposta tímida, talvez uma lágrima, mas recebeu uma afirmação de força e parceria. Ele apenas grunhiu um e voltou a atacar seu prato. Por baixo da mesa, Vicente apertou a mão de Lia. Naquele instante, no meio do território inimigo, ele soube. Não era apenas desejo, admiração ou respeito. Ele estava se apaixonando por sua esposa. A mulher com quem fora forçado a casar estava, por escolha própria, conquistando seu coração. O amor para Vicente tinha o cheiro da horta de Lia depois do sereno da madrugada e o som da risada dela, uma raridade que ele passara a colecionar como um tesouro. Nas semanas que se seguiram, ele se viu viciado em descobrir as pequenas coisas que a faziam sorrir. Ensinou-a a montar em Trovão, seu cavalo arisco, que, para surpresa de todos, aceitou a moça com uma mansidão que nunca demonstrara com mais ninguém. Ele a segurava pela cintura, o corpo dela colado às suas costas, enquanto cavalgavam pela caatinga. O vento nos cabelos dela, o calor do sol, a sensação de pertencimento. Naqueles momentos, ele se esquecia de que seu casamento fora um arranjo. Parecia a única coisa verdadeiramente real em sua vida. Lia, por sua vez, florescia. A quietude que antes era uma armadura, agora era uma serenidade que vinha de dentro. Ela falava mais, contava histórias de sua infância, dos livros que lera escondida. Vicente descobriu que por trás dos olhos silenciosos havia uma mente afiada e um coração que sonhava com horizontes mais largos que os cercados de arame farpado de seu pai. A pequena casa se tornou um santuário e a cama um confessionário. Ali, despidos de roupas e de orgulho, eles compartilhavam medos e desejos que nunca haviam verbalizado para ninguém. A paixão entre eles não diminuiu. Pelo contrário, tornou-se mais profunda, alimentada por uma cumplicidade crescente. Eram um casal em todos os sentidos que importavam. Mas a felicidade no sertão é como poça d'água em agosto, bonita de se ver, mas sempre ameaçada de evaporar. A ameaça chegou numa tarde de terça-feira, montada num cavalo alazão e vestindo um terno de linho claro, amarrotado e sujo de poeira. Coronel Inácio, o pai de Lia. Vicente o viu de longe e seu estômago se revirou. O sorriso falso do sogro parecia ainda mais largo sob o sol inclemente. Lia, que estava ao seu lado, recolhendo feijão de corda da horta que agora vicejava, enrijeceu. A alegria em seu rosto se desfez como fumaça. "Ô, painho!" Que surpresa! Ela disse, a voz controlada enquanto o pai desmontava. "Vim ver minha filha, saber se está sendo bem tratada." Inácio disse, o olhar passando por cima de Lia e fixando-se em Vicente. Havia um brilho oleoso naqueles olhos, uma simpatia forçada que era mais ofensiva que um insulto. "E vejo que está." Virou até mulher da roça. Quem diria? Vicente sentiu a provocação, mas antes que pudesse responder, Lia interveio. "Entre, painho. Beba uma água, o sol está de rachar." Dentro da casa, a presença de Inácio parecia contaminar o ar. Ele se sentou à pequena mesa, recusou o café e ficou observando tudo, os olhos calculistas registrando cada detalhe. "Casa boa. Simples, mas boa."
disse ele mais para si mesmo. Então virou-se para Lia. Sua mãe mandou lembranças. Anda preocupada. A seca deste ano está sendo a pior de todas. O riacho lá da fazenda está um fio de nada. Dizem que até o final do mês, seca de vez. Lia baixou os olhos, as mãos unidas no colo. Aqui também não chove, painho. Ah, mas aqui é diferente. Inácio sorriu e o sorriso não chegou aos olhos. As terras do Coronel Antero são abençoadas. Aquele olho d'água que nasce na serra nunca secou. Nunca. É uma riqueza que dinheiro nenhum pode comprar. Vicente entendeu. Aquilo não era uma conversa, era um recado. Um lembrete do verdadeiro valor daquele casamento. Não era sobre terras, era sobre água. A visita foi curta e deixou um rastro de veneno no ar. Assim que o pai se foi, o silêncio que caiu entre Vicente e Lia foi diferente de todos os outros. Era um silêncio pesado, cheio de espinhos. Lia começou a lavar a louça do almoço com uma energia nervosa, de costas para ele. O que foi isso? Vicente perguntou, a voz baixa, mas dura. Isso o quê? Meu pai veio me visitar, só isso. Não me tome por um tolo, Lia. Eu vi o jeito que ele olhou para você. Vi o jeito que você ficou. O que ele queria de verdade? Ela parou, as mãos mergulhadas na água. Os ombros dela tremeram levemente. Ele não queria nada. Só estava conversando. Conversando sobre a seca? Sobre a nossa fonte de água? Aquele homem nunca fala bom dia sem ter um segundo interesse. O que você está me escondendo? A acusação pairou no ar. Pela primeira vez, a desconfiança, o fantasma do início de tudo, voltou a assombrá-los. Lia se virou, os olhos escuros agora brilhando com lágrimas de raiva e de mágoa. Escondendo? Eu não estou escondendo nada, não? Então por que você se fechou desse jeito? Por que não me olha nos olhos? Desde o primeiro dia, eu sinto que tem algo a mais nesse acordo. Algo que ninguém me contou. A dor no rosto dela era palpável. Ela o via não como seu aliado, mas como um inquisidor, o filho do homem que a comprara. A fortaleza que construíram juntos começou a tremer. Você quer saber a verdade, Vicente? Ela disse, a voz embargada, mas firme. Quer mesmo saber por que eu aceitei esse casamento sem dar um pio? Por que eu vim para esta casa e fiz de tudo para que desse certo? Ele apenas a encarou, o coração martelando contra as costelas. A fazenda Água Doce é uma mentira. Ela confessou, as palavras saindo como um desabafo doloroso. Mas o riacho que meu pai mencionou é tudo o que temos, e ele está morrendo. Meu pai está afogado em dívidas. Em mais 2 meses, ele perderia tudo. Tudo, o casamento, não foi para unir terras. Foi para salvar a nós todos da miséria. Foi para ter acesso à sua água. A revelação caiu sobre Vicente com o peso de uma pedra. O ar lhe faltou. Né? Meu pai me vendeu. Lia continuou, as lágrimas agora escorrendo livremente. Ele me vendeu em troca de água, e eu aceitei, porque era a única chance de salvar minha mãe, meus irmãos mais novos. Eu vim para cá pronta para aguentar seu ódio, sua indiferença, qualquer coisa. Eu só não estava preparada para isso, para nós. Ela apontou para o espaço entre eles, o espaço que até minutos atrás era preenchido por amor e confiança, e que agora era um abismo de segredos revelados. Aditi, eu não te contei porque tive medo. Medo de que você olhasse para mim e visse de novo apenas a cláusula do contrato. A moeda de troca. Tive medo de perder a única coisa boa que já me aconteceu. Tive medo de perder você. Ela parou, ofegante, o peito subindo e descendo. O silêncio voltou, mas agora era um silêncio de verdade nua e crua. Vicente olhava para ela, mas a via de uma forma completamente nova. A força que ele tanto admirava, a coragem da primeira noite, a determinação na horta, tudo ganhou um novo significado. Não era apenas o temperamento dela, era desespero. Era o instinto de sobrevivência de uma loba defendendo sua matilha. Ela não tinha apenas se casado com ele. Ela tinha ido à guerra por sua família, armada apenas com sua própria coragem. A raiva que sentira momentos antes se dissolveu, substituída por uma onda de emoção tão forte que o deixou tonto. Era amor, sim, mas era também um respeito tão profundo que chegava a doer.
Ele deu 2 passos e a tomou nos braços, envolvendo-a num abraço apertado, enterrando o rosto em seus cabelos. Ela se encolheu por um instante, surpresa, e depois desabou contra ele, o choro convulso sacudindo seu corpo. Shh, para com isso. Ele sussurrou contra o ouvido dela, a voz rouca. Você não me perdeu. Você nunca vai me perder. Ele a segurou firme, deixando-a chorar, sentindo o peso do fardo que ela carregara sozinha por tanto tempo. A guerra dele nunca fora nada comparada à dela. E naquele momento, ele fez uma promessa silenciosa. A guerra dela agora era a dele também. E coronel nenhum, nem o pai dela, nem o seu, iria destruir o que eles haviam construído. O abraço durou o tempo de uma vida. O tempo que Lia precisou para esvaziar a alma de um segredo pesado demais, e o tempo que Vicente precisou para reordenar o mundo dentro de si. Quando finalmente se afastaram, ele segurou o rosto dela entre as mãos, limpando as últimas lágrimas com os polegares. A vulnerabilidade nos olhos dela era uma ferida aberta, e ele sentiu uma necessidade feroz de a proteger. Acabou, disse ele, a voz firme. Você não está mais sozinha nisto. Nós não estamos mais sozinhos. A palavra nós soou diferente. Tinha o peso do aço, a solidez de uma rocha. Naquela noite, eles não fizeram amor. Fizeram um conselho de guerra. Sentados à mesa da cozinha, com uma caneca de café a arrefecer entre eles, a luz do lampião lançava longas sombras que dançavam como fantasmas. Pela primeira vez, falaram abertamente sobre os pais, sobre as dívidas, sobre a água. Lia desenhou com o dedo no tampo de madeira da mesa o mapa da sua antiga casa, a fazenda Água Doce. Mostrou onde ficava o riacho, agora moribundo, e o poço que já secara. Falou da agonia da mãe, do desespero silencioso do pai, um homem cujo orgulho era maior que as suas terras. Vicente ouvia, a mente a trabalhar febrilmente. Ele conhecia cada palmo daquelas terras, as suas e as dos vizinhos. Conhecia as histórias antigas, as lendas sobre veios de água subterrâneos que os mais velhos contavam. O seu pai, Antero, um homem pragmático, sempre descartara essas histórias como conversa de gente preguiçosa. Mas Vicente, que crescera a ouvir os trabalhadores do campo, prestara mais atenção. O seu pai só pensa no riacho? Perguntou ele, os olhos fixos num ponto invisível. Sim, a vida toda da fazenda girou em torno dele. E as terras que ficam para lá da Serra Baixa, perto da divisa com a mata de espinhos? Ninguém vai para lá. É terra ruim, pedregosa. Meu pai diz que nem para bode serve. Vicente levantou-se e começou a andar pela pequena sala, a inquietação a tomar conta do seu corpo. Terra ruim. Foi o que eu disse da terra da nossa horta. Lembra-se do que você me respondeu? Lia levantou os olhos para ele, e uma faísca de entendimento passou entre eles. Às vezes ela só está à espera da mão certa. Exatamente. Ele parou e olhou para ela, os olhos a brilhar com uma nova energia. Amanhã, ao nascer do dia, nós vamos à fazenda Água Doce. E não vamos como visita. Vamos como quem procura uma solução. Ela hesitou por um momento. Voltar àquela casa ao lado de Vicente era enfrentar o pai de uma forma que nunca antes ousara. Era uma declaração de mudança de lealdade. Ele não vai gostar. Vai ver isto como uma afronta. Talvez. Vicente aproximou-se e tomou as mãos dela entre as suas. Eram mãos fortes, calejadas pela terra. Ou talvez ele veja que a filha dele não se casou com o filho de um coronel, mas com um homem que está do lado dela. É uma aposta. Mas se não apostarmos em nós, quem o fará? A chegada deles à fazenda Água Doce na manhã seguinte causou um alvoroço silencioso. Os poucos empregados que restavam olhavam com uma curiosidade assustada. Coronel Inácio recebeu-os na varanda, o rosto uma máscara de surpresa que mal escondia a desconfiança. Vicente, que honra inesperada, disse o tom formal. Aconteceu alguma coisa? Viemos ver como o senhor está, sogro. E ver as terras, respondeu Vicente, o tom calmo, mas firme. A sua mão repousava possessivamente na parte inferior das costas de Lia, um gesto que não passou despercebido a Inácio.
O dia foi tenso. Inácio insistiu em mostrar-lhes o riacho, uma ferida de lama rachada sob o sol. A sua intenção era clara: mostrar a Vicente a magnitude da sua desgraça, reforçar a dívida de gratidão que ele sentia que lhe deviam. Mas Vicente mal olhou para o rio. O seu olhar estava fixo nas colinas distantes. "Quero ver as terras para lá da serra", disse ele. "Não há nada lá, perda de tempo", respondeu Inácio irritado. "Lia disse-me que é terra ruim. Quero ver com os meus próprios olhos." A insistência de Vicente, a forma como incluía Lia em cada frase, estava a minar a autoridade de Inácio na sua própria casa. De má vontade, o coronel levou-os até ao lugar esquecido. Era de facto uma terra ingrata, rochosa, coberta de mandacaros e xique-xiques. O sol parecia bater ali com mais força. Vicente desmontou e começou a andar, os olhos a examinar o chão, as plantas. Lia seguia-o, a confiança no rosto dela a irritar ainda mais o pai. Vicente parou junto a um agrupamento de juazeiros, árvores que são famosas pela sua capacidade de encontrar água profunda. As folhas estavam mais verdes do que deveriam, um verde teimoso no meio da paisagem cinzenta. Ele agachou-se, pegou num punhado de terra por baixo das raízes expostas. Estava ligeiramente úmida, fria. Onde há juazeiro verde na seca, há água por baixo, disse Vicente mais para si mesmo. Ele levantou-se, os olhos a percorrer a depressão do terreno. "Isto aqui parece o leito de um rio antigo, um que corre debaixo da terra." "Besteira. Conversa de curandeiro", rosnou Inácio. "Mas pode ser." Vicente virou-se e encarou o sogro. O seu olhar já não era o do rapaz revoltado que Inácio conhecera no casamento. Era o olhar de um homem. "Mas o meu avô costumava dizer que Deus não castiga o sertanejo com a seca sem esconder a cura por perto. Às vezes, só é preciso cavar no lugar certo." Ele voltou-se para Lia, ignorando completamente o pai dela. "Vamos precisar de homens. E de paz. Vai ser um trabalho duro. Mas eu acho que está aqui." Naquele momento, de pé naquela terra desprezada, Vicente não estava apenas a oferecer uma solução para a seca. Estava a desafiar tudo. Estava a dizer a Inácio que o futuro da sua família já não dependia de acordos feitos em gabinetes, mas do trabalho e da fé de um homem e uma mulher. Estava a tomar as rédeas do seu próprio destino e do dela. Lia aproximou-se e pôs a mão no braço dele. Não disse nada, mas o seu toque era um juramento. "Estou contigo." Coronel Inácio olhava para os dois, para a unidade inabalável que formavam. A sua filha, a sua moeda de troca, tinha-lhe sido tirada não pela força, mas pelo amor. E pela primeira vez, o coronel vacilou. No fundo dos seus olhos calculistas, por trás do orgulho ferido, nasceu uma nova e desconhecida emoção, uma centelha de esperança. Mas a esperança no sertão é uma coisa perigosa. E a notícia de um homem a cavar em busca de água na Terra dos Santos, liderado pelo filho do seu rival, viajaria mais rápido que o vento. A guerra pela água estava prestes a começar. A notícia correu como fogo em palha seca. O filho do coronel Antero, o herdeiro das veredas, estava a rasgar a terra mais imprestável da fazenda Água Doce, liderando um punhado de homens que ainda tinham fé suficiente para trocar um dia de trabalho por um talvez. Para muitos, era a loucura de um rapaz enfeitiçado pela mulher. Para outros, era o último suspiro de desespero dos santos. Para o coronel Antero, era uma traição, uma ofensa pessoal da qual ele não se esqueceria. Vicente e Lia trabalhavam do nascer ao pôr do sol. Ele, de peito nu, sob o calor impiedoso, liderava a escavação, o suor a misturar-se com o pó. A sua determinação era a força que movia os outros homens. Lia estava sempre lá, trazendo água, comida, remendando as ferramentas e, mais importante, com o seu olhar. Um olhar que dizia a Vicente que ele não estava louco, que a fé dele era a dela. O acampamento improvisado em torno do poço, em construção, tornou-se o verdadeiro coração da fazenda. No terceiro dia, quando a exaustão já pesava nos ombros de todos e a terra parecia cada vez mais dura, um som de trovão anunciou a chegada da tempestade. Mas não era chuva.
Era uma nuvem de poeira que se aproximava, e dela saíram cavaleiros. À frente, imponente, a figura de Coronel Antero. Ele parou o seu cavalo na borda do buraco, o rosto uma máscara de fúria contida. Os seus olhos de gavião passaram pelos trabalhadores, que recuaram intimidados e pousaram no filho. O desprezo no seu olhar era cortante. O que significa esta palhaçada, Vicente? Deixou a sua obrigação para brincar de cavar buracos na terra do inimigo? Vicente largou a pá, secou o suor da testa com as costas da mão e caminhou lentamente até ao pai. Lia aproximou-se e ficou ao lado dele. A sua presença era silenciosa, mas inabalável. Esta não é a terra do inimigo, meu pai. É a terra da minha mulher. E esta não é uma brincadeira. É o nosso futuro. A ousadia da resposta fez Antero cerrar os punhos. O seu futuro está nas veredas. Ao meu lado! Eu fiz um acordo para unir as terras, não para o ver a desperdiçar o meu nome e o seu suor a tentar tirar leite de pedra. O senhor fez um acordo para comprar água. A voz de Vicente subiu de tom, o respeito a dar lugar à verdade. Comprou uma noiva para mim e a sobrevivência para eles. Mas um acordo feito na sede não mata a sede de ninguém, apenas adia. O que estamos a fazer aqui é a procurar a nossa própria água. Uma que não venha com dívidas, nem com humilhação. Foi Lia quem deu o passo seguinte. Ela olhou diretamente para Antero, a sua voz clara e firme a cortar o ar tenso. O senhor deu o seu filho para selar a paz, coronel. E eu agradeço. Porque ele me ensinou que a terra não é ruim, só precisa da mão certa. E que um homem de verdade não se curva ao destino, ele cava um novo com as próprias unhas. O seu filho é esse homem. Coronel Antero ficou sem palavras. Foi desarmado, não por uma afronta, mas pela mais pura e inegável admiração que uma mulher tinha pelo seu filho. Ele olhou para Vicente e, pela primeira vez, não viu o rapaz rebelde, mas o reflexo de si mesmo na juventude, a teimosia, a força, a coragem de apostar tudo numa convicção. O silêncio foi quebrado por um grito vindo do fundo do poço. Patrão, Vicente, a terra está úmida, é barro. Uma corrente elétrica percorreu todos. Vicente correu para a beira do poço. O cheiro que subia de lá era inconfundível. O cheiro de terra molhada, de vida subterrânea. Continuem, não parem agora, gritou ele, a voz embargada de emoção. Ele voltou-se e o seu olhar encontrou o de Lia. Naquele momento, o mundo à volta deles desapareceu. Havia apenas eles dois, a poeira, o suor e a vitória iminente. Ele puxou-a para si e beijou-a ali mesmo, à frente do pai, dos trabalhadores, de todo o sertão. Um beijo que era um selo, a celebração de tudo o que haviam passado. Então aconteceu. Um som oco, seguido por um jorro de água barrenta que espirrou para fora do poço. Um grito de júbilo coletivo explodiu. A água, a cura escondida, a promessa cumprida. Os homens dançavam e riam, abraçando-se, a deixar que a lama sagrada os lavasse. Vicente e Lia ficaram a observar o milagre. A água jorrava, tímida a princípio, depois com mais força, a encher o fundo do poço. Era a resposta da terra, a bênção para a sua união. Coronel Antero observava a cena, o rosto impassível, mas algo nos seus ombros parecia ter cedido. O seu império fora construído na força e na estratégia. O do seu filho estava a nascer da fé e do amor. Era um mundo novo, que ele não entendia, mas que não podia negar. Ele virou o cavalo e, sem dizer uma palavra, partiu. Não era uma retirada, mas uma rendição. Uma passagem de testemunho. A nascente do Juazeiro, como ficou conhecida, mudou mais do que a sorte dos santos. Mudou o sertão. Com a água veio a fartura. As duas fazendas, antes rivais, tornaram-se parceiras, unidas não por um contrato, mas por um canal de irrigação que levava a vida para ambos os lados da cerca. Coronel Inácio, um homem quebrado pelo desespero, encontrou na gratidão uma nova forma de orgulho. E Antero, em silêncio, via o filho transformar-se num líder respeitado, não pelo medo, mas pela admiração. Vicente e Lia nunca se mudaram para a casa grande.
Ficaram na sua pequena casa perto do açude, que agora estava sempre cheio. A horta que ela começara tornou-se um pomar verdejante. Ali criaram os seus filhos, ensinando-lhes que o verdadeiro valor não está na terra que se possui, mas no amor que se cultiva nela. Muitas noites, sentados na varanda, a olhar para o céu estrelado do sertão, ele pegava na mão dela e sentia a mesma eletricidade da primeira noite. A noite em que uma mulher forçada a casar-se tomou as rédeas do seu destino. Fui forçado a casar-me. Contigo. Ele sussurrava por vezes, o tom agora cheio de uma ironia terna. Ela sorria e inclinava a cabeça no ombro dele. E eu não resisti. Completava ele a beijar-lhe os cabelos. Porque no fim, ele não resistira, não à sedução do corpo ou à força de um arranjo, mas à coragem avassaladora de uma mulher que no coração do sertão mais seco lhe ensinara a encontrar a nascente de um amor eterno. E juntos fizeram essa história valer a pena, cada segundo, cada gota de suor, cada batida de um coração de Mandacaru.